Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Jesus e Emmanuel. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio trazendo as informações, as instruções, ele veio trazendo o amor. Emmanuel é o Filho do Homem. Essas denominações vêm de cima para baixo. Então, cada espírito humano tem que procurar ver dentro dele o procedimento para que ele venha entender. Então, muitas falam assim do sacrifício de Deus. A crucificação de Jesus foi um ato que os seres humanos fizeram e que esse ato não está relacionado à crucificação, não está relacionado ao sacrifício. Então, essa crucificação é ato que os seres humanos cometeram contra o Filho de Deus. Muitas vezes, o Filho de Deus disse assim: meu reino não é deste mundo. Saí do Pai e volto ao Pai. Então a bondade do Criador de fazer um sacrifício de uma parte sua, o Filho do Homem, ser a bondade dele e para os espíritos humanos. Quando Jesus fala que Deus Pai e Deus Filho, pecado contra esses dois podem ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. O Espírito Santo, o Filho do Homem, é a lei, é o equilíbrio. É aquilo que nós plantamos, é aquilo que nós vamos ter que colher. Então a referência que Jesus fala, que plantou trigo, vai colher trigo, quer dizer assim, o nosso comportamento não tem comportamento muitas vezes de bondade. Isso fica bem fácil assim da gente entender nos relacionamentos. Então há sempre uma aceitação, uma acomodação. A justiça é aquela condição bem importante que nós sabemos. É aquela importância do justo, do equilíbrio. Então o sacrifício que foi feito por Deus é de dar o Filho do Homem. Quer dizer assim que é aquela condição do equilíbrio para os seres humanos. A atuação do Filho do Homem é bem importante. Na atuação dele tem que entrar o equilíbrio, entrar a bondade e entrar também a nobreza, a polidez, a maneira de ser. E nós tínhamos que entender assim, que vemos hoje muitos povos passando por muitas limitações. Mas quando estudamos e fazendo um trabalho de décadas anteriores, nós vemos assim que aqueles povos também descuidaram. Colocaram outras coisas em vez de colocar o Criador em primeiro lugar. Quando fala-se que precisamos de ter fé, a pessoa precisa de entender que para ter uma fé tem que ter o conhecimento. Na criação é assim. Tudo tem que ser bem organizado. Então, num exemplo, nós vemos assim na moradia, a organização da moradia. Aquele que é responsável, aquela que é responsável, sabe dos pormenores que existe dentro daquela moradia. Quer dizer que na nossa vida interna, para nós termos a oportunidade de voltarmos para o paraíso, nós temos que conhecer as leis. E nós temos que vibrar de acordo com estas leis, porque se a pessoa não vibra, dentro dela também não tem um horizonte. Então Jesus é o Filho de Deus
que voltou para junto a Deus. Essa é a referência. Quando ele fala que o meu reino não é deste mundo, ele está referindo que o reino dele é o reino divino, que é um reino muito maior do que a criação. Então, Emmanuel é o rei da criação. Ele veio de cima. É isso que nós precisaríamos de entender, a graduação. Então, as referências que nós precisaríamos de ter dentro de nós são firmes e definidas, porque quando nós plantamos uma árvore, que essa árvore no futuro vai dar frutos, nós vemos assim, gasta anos, e esses anos, aquela árvore vai ficando consistente para ter a possibilidade de suportar o peso dos frutos na época que ela vai trazer os frutos. Então, na nossa vida interna, nós tínhamos que lembrar assim, que quando falta o conhecimento, a pessoa fica insegura. E essa insegurança é bem firme assim que nós vemos no dia a dia da pessoa, do jeito que ela se encontra, o jeito que ela fecha a moradia, não teria como ela ter medo. Então, o medo está relacionado à falta de conhecimento dos ensinos, à insegurança que o espírito da pessoa está manifestando, porque ele está faltando material para que ele possa voltar para a sua origem. A origem do espírito é o paraíso. Quer dizer que nós, na nossa vida diária, nós tínhamos que tirar de dentro de nós as acomodações, como compreender o sacrifício que foi feito por Deus. Então, aquela referência que fala assim que Jesus veio e ele foi crucificado para tirar os pecados do mundo. Não tem essa relação. Então nós tínhamos que sair da acomodação e sermos dignos de assumir a responsabilidade que nós temos conosco mesmo. Nós tínhamos que entender assim, que num período anterior, o comportamento que tivemos, as tendências que tivemos, nós tínhamos que entender que naquela época estávamos menos polido, menos coerente e que não tínhamos um saber para ter um procedimento melhor. Então, na nossa vida, devido a isto, essa compreensão, essa naturalidade e aquela condição bem importante de ver a possibilidade de fazer os resgates. Aquela acomodação que nós temos e que nós conhecemos também seres humanos que têm esta acomodação, que no último instante ele vai ser redimido. Não existe essa possibilidade. Um ato feito ficou marcado. Independente de cada um de nós, de período em período, lembramos de épocas anteriores. Quer dizer que não é na memória que está aqueles atos anteriores, está marcado na nossa alma, porque aquele ato, se foi bom, a pessoa tem uma lembrança, uma agradável, então possibilita a ela esta lembrança irradia. Depois nós temos aquela condição bem importante assim, quando estamos trabalhando para ter uma melhora dentro de nós, melhora de maneira de ser, de ampliar o nosso saber, de nos tornarmos mais polidos e de trabalhar na vida com um equilíbrio. Então vai surgindo instantes bons, instantes que nos possibilita a alegria. A alegria nós tínhamos que lembrar assim, é de dentro. Porque quando nós ouvimos pessoas, nós muitas vezes damos um sorriso, mas aquilo que a pessoa está manifestando não justificaria para termos o sorriso. Mas quando vemos uma naturalidade, essa nos traz a alegria verdadeira. Jesus e Emmanuel. Jesus é o Filho de Deus intragênito. É o Filho que saiu
para trazer para os seres humanos as informações e as instruções de uma forma bondosa. Não quisemos seguir aquelas orientações. Então, devido ao fato de o terem colocado na cruz e não ter uma explicação por ter feito este ato, porque ele, como amor, ele não culpou ninguém. Quer dizer que essa naturalidade, nós arrumamos uma justificativa de achar assim que ele veio para nos redimir. Não tem essa referência, porque nós sabemos assim que toda época, aquele que fez o ato, aquele é que tem que ser punido. Ou punido quer dizer assim, na moradia nós vemos que colocamos a criança para que ela fique quieta um pouco, com o animal que tem um comportamento que não está sendo adequado, esse animal também ele é separado. Se aquele criador faz uma criação para venda para os frigoríficos, então na primeira vez que vai haver uma venda, aquele animal que não está comportando conforme os outros, ele é colocado junto a esses que serão vendidos. Quer dizer que na nossa vida, o nosso comportamento, nós é que temos que ter o trabalho de agora entrar numa condição de humildade, compreensão. E essa compreensão nós tínhamos que lembrar assim, fechando a porta do nosso quarto. Essa é a maneira que nós precisaríamos de ter, uma maneira que nos possibilita verdadeiramente, porque quando nós fazemos um ato de melhorarmos junto aos outros, nós também já recebemos a recompensa junto aos outros, porque aquilo que precisaria de ser para o nosso espírito, junto aos outros ficou para a personalidade. Depois nós tínhamos que lembrar também que Jesus não criou uma nova religião. Ele não criou uma maneira diferente. Ele veio confirmando aquilo que os velhos profetas já haviam trazido. Mas como os velhos profetas também não tinham a força para ajudar novamente os seres humanos, então ele veio trazendo esta força, essas irradiações. Porque nós sabemos assim que todas as coisas têm uma irradiação. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando que quando uma criança não se encontra bem, aquele adulto responsável pega aquela criança. Às vezes a criança não quer ficar no colo do adulto devido ao jeito que ela se encontra. O adulto tem uma firmeza, nessa firmeza tem a irradiação. Possibilita que a criança passe a aceitar aquilo que o adulto está possibilitando. Então nós tínhamos que lembrar que para nos redimirmos, então nós temos que ter esta força, querendo esta condição de nos melhorarmos. Jesus e Emmanuel. Emmanuel é o Espírito Santo, é a lei, é a vontade de Deus, é aquele sacrifício. Então o sacrifício da crucificação de Jesus não é sacrifício, é um ato criminoso que os seres humanos fizeram. O sacrifício feito por Deus é aquela parte dele que ele possibilitou que viesse para a criação. Então aquela referência de Jesus, que o reino dele não é deste mundo, então nos conhecimentos que nós temos, que queria torná-lo rei na matéria grosseira, e ele falou várias vezes, o meu reino não é deste mundo. Então com o retorno dele, a pátria dele, do divino, então veio o Espírito Santo, o Filho do Homem, Emmanuel, trazendo aquela energia de equilíbrio. Então, no reino do milênio, tudo terá que se tornar novo.
Então, o espírito humano que atua de acordo com a nobreza, com a polidez, com o conhecimento, terá a possibilidade de sobreviver essa transformação. Isso fica bem claro assim, porque se tem essa profecia que tudo terá que se tornar novo, então não é melhorando o velho. É isso que nós precisaríamos de entender. Não é fazendo um trabalho de melhorar o velho. É que nós tínhamos que compreender assim. Há milênios nós estamos caminhando e o jeito que nós caminhamos só estamos piorando. Porque se estivéssemos evoluindo, fica bem fácil de ir confirmando. A terra estava mais limpa, a água mais limpa, e o jovem em formação estaria numa condição de chamar o adulto de manhã para levantar. Porque, como se estivesse melhorando, então a geração nova estaria numa condição de ter um equilíbrio. Então a referência é assim: o envelhecido está chamando o novo para levantar para as responsabilidades e cobrando dele os afazeres. No comportamento dos seres humanos, estamos piorando através dos lixos que formamos. E outra coisa também, a referência que anteriormente nas moradias os muros eram mais baixos. Quer dizer que tornar-se novo é mudar tudo. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, essa referência que nós temos que ter dentro de nós não é um paliativo, não é deixar mais ou menos, porque na lida de uma moradia, quando nós estamos sobrecarregados com as funções, nós fazemos assim, essa parte nós deixamos, voltamos depois, quando tivermos tempo para arrumar esta parte. Não adianta querer atrasar nas funções seguintes que são exigidas, porque queremos deixar tudo em ordem. Então, temos um tempo definido. Dentro de nós, esse procedimento nós tínhamos que nos encontrar assim, ligado na luz, ligado com os ensinos, porque quando nós fazemos esse trabalho, nós vamos tirando dentro de nós os conceitos anteriores. Quer dizer que os conceitos que nós vamos adquirindo através do estudo do livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando uma graduação. Independente daquele que está estudando, vem novos quadros, novas informações, novas instruções. E vem uma força também, para que a pessoa possa conviver com o ontem. Quer dizer, no procedimento anterior, a maneira que a pessoa teve, essa força é necessária para todos aqueles que querem sobreviver ao reino do milênio. Esse trabalho é a vida toda. Essa compreensão quer dizer que o Filho do Homem é o Rei da criação. Através dele é que vem tendo a possibilidade dos espíritos humanos terem o amadurecimento e ter aquela condição bem importante. Porque nós sabemos assim, que quando aquele agricultor colocou as sementes no solo, todo um trabalho possível para ter um aproveitamento de todas as sementes ele faz, com cuidado. Depois nós sabemos assim que mesmo tendo este cuidado, muitos grãos se perdem. A confirmação é que depois da colheita, vêem pássaros comendo os grãos que ficaram. Quer dizer que muitos espíritos humanos, pela moleza que nós somos, pela lerdeza que nós temos, pela conveniência, nós somos muito convenientes. E isso fica bem fácil assim de observar de todas as maneiras. Quer dizer que esses serão aqueles grãos que não serão utilizados. Depois é o indivíduo que tem que ter uma clareza. Então aquela referência daquele ladrão na cruz, ao lado de Jesus, ele teve uma compreensão. Então a fala dele é que ele compreende que ele se encontrava ali porque ele teve o merecimento do comportamento anterior que ele teve.
Então a referência dele com Jesus é que ele também conhecia Jesus e não via por que Jesus encontrava-se ali. Então essa compreensão, devido a isso, ele então recebe a graça de Jesus, da fala de Jesus, possibilitando então que ele vai encontrar-se no paraíso. Não tem outro relato de outra época de uma pessoa ter tido essa graça. Então nós temos que lembrar assim, que é a vida inteira trabalhando para compreender os ensinos e tirar de dentro de nós as acomodações, que é aquela condição daquele Criador, é o animal que não apresenta de acordo, é aquele animal que ele retira da sua criação. Quer dizer que se nós não apresentarmos de acordo, também não seremos aproveitados. Então, a justiça, o equilíbrio, a nobreza, a polidez, nós tínhamos que ter. Depois nós sabemos assim que aquilo que nós queremos é aquilo que nós precisamos de fazer para os nossos semelhantes. É uma coisa bem simples assim, que todos nós precisaria de ter bem dentro de nós essa naturalidade para ver aquilo que nós queremos para nós. Quer dizer que esse ato é um ato que nos possibilitará voltarmos para a pátria do Espírito. Mas nós temos que lembrar assim, não podemos prejudicar, porque se é um ato de sempre presentear o nosso semelhante, nós estamos tirando dele a oportunidade também dele tornar-se qualificado para a vida. Então, a missão de Emmanuel, do Filho do Homem, trazendo o juízo, trazendo a transformação universal, é para todos os seres humanos da criação. Não é para esse, não é para aquele. E isso fica bem claro assim se nós observarmos como nós temos tido o nosso comportamento, como nós estamos atuando durante a nossa vida. É isso que a pessoa precisa de entender. Então, a separação é a própria pessoa que faz a separação. É só observar, porque no trabalho de uma empresa, fazendo a seleção para ter aqueles funcionários, a empresa dedicou um tempo. Depois, ela procura manter aquele que foi escolhido, porque gasta-se um tempo para fazer uma seleção. Quer dizer que se aquele que foi escolhido para trabalhar naquela empresa, e se ele continua trabalhando conforme precisa, ele continua na empresa. Se ele para de apresentar aquilo que ele precisa de apresentar, é ele que está apartando-se da empresa. Então, na nossa vida interior, é o mesmo procedimento. Então, as transformações é a pessoa que tem que fazer um esforço para perceber como é que ela precisa de ter a atuação. Porque em todas as transformações físicas que já aconteceram na Terra, nós vemos assim que somente seres humanos é que sofrem a consequência. Os animais, muitas vezes, não se encontram mais naquela localidade. Esse trabalho já foi observado várias vezes, não encontra animais durante uma transformação em determinada localidade. Quer dizer que encontra-se os seres humanos, quer dizer que tínhamos que aprender a perceber, porque as coisas são anunciadas. Quer dizer que dentro de nós, aquele esforço que nós precisaríamos de ter para nunca nos entorpecer, para perceber como nós nos encontramos, e é todo um instante. Porque os pensamentos, na sequência, eles tomam forma. Quer dizer que nós tínhamos que observar que não é somente no comportamento junto aos nossos semelhantes, é no comportamento que nós temos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Então, a vida
Ela é bem simples assim, é isso que nós precisaríamos de entender. Depois, é tanto trabalho que nós temos conosco, que nós não teríamos tempo para um lazer, para uma reunião, se nós quisermos salvar o nosso espírito. É isso que nós precisaríamos de entender, porque fomos, através dos milênios, orientados e orientando também que tudo vai dar certo. Vai dar certo depois daquele ato concluído. Quer dizer que para a nossa vida é isso que nós precisaríamos de ter. Quer dizer que o esforço para nós mesmos é a vida toda. É vendo, porque nós tínhamos que lembrar assim. A gente vê uma criança pequena e aquela criança muitas vezes não conheceu o avô. O jeito que aquela criança tem o comportamento, a maneira que aquela criança atua, nós que conhecíamos o avô e agora conhecemos esse seu descendente, nós vemos que tem uma semelhança muito grande, até de quando esta criança fica parada. Quer dizer que nós somos aquilo que os nossos ascendentes foram. Quer dizer que a degradação, a degeneração, o comodismo não vem só numa geração. Então agora, aquele que tem vontade de tornar-se aproveitável na criação, ele é que tem que ter o esforço para conhecer direito todos os ensinos que nos foram transmitidos. Porque valorizamos um filho, valorizamos um neto, valorizamos algumas informações, valorizamos alguns lugares de romaria, mas o primeiro mandamento é bem simples: não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer que nós tínhamos que nos tornarmos atentos a vida toda de ir percebendo os nossos atos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Uma pessoa adoece, não justificaria ela adoecer, porque o que ela faz, ela está fazendo para o próximo. E aquele próximo não tem uma consideração, não tem um valor. Ela não é valorizada por aquilo que foi feito e aquele que recebeu o feito não dá valor. Então a pessoa acha que ela precisaria de ser considerada. Acontece então, esse procedimento faz com que há um desequilíbrio dentro dela, porque tínhamos que fazer aquela referência bem importante assim. O que a mão faz, a mão direita faz, então a outra mão não precisaria de saber. Então o que é feito, a pessoa tem que lembrar assim, ela fez porque quis fazer, então ela não precisa de ter nenhuma compensação. Jesus Emmanuel, Jesus é o Filho de Deus. Saí do Pai, volto ao Pai. Meu reino não é deste mundo. O sacrifício que foi feito não é a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus foi um ato criminoso por não aceitarem aquelas informações que ele estava trazendo e que não condizia com aquilo que era ensinado. O sacrifício que foi feito foi uma parte de Deus possibilitando que o Filho do Homem ficasse na criação como Rei da criação para os espíritos humanos, trazendo as informações, trazendo o juízo para o reino do milênio, para que os seres humanos pudessem ter uma maneira de compreender a vida e viver de acordo com os ensinos do Criador. Quer dizer que no reino do milênio é aquela condição bem importante. Aquele que vai sobreviver terá que tornar-se novo da maneira que nós vivemos. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade para que nós tenhamos a possibilidade de fazer o resgate dos nossos comportamentos anteriores e de nos esforçarmos para compreender os ensinos e viver de acordo com os ensinos. Aquela referência é bem importante. Muitos grãos se perdem,
Mas aqueles que terão a oportunidade de sobreviverem, eles terão que viver de acordo com as leis que o Criador instituiu. Estuda o livro Na Luz da Verdade.